Oi, eu sou Tati Carvalho, bem-vindo ao canal Supremo. A gente está aqui hoje mais um dia para a gente fazer um bate-papo com um especialista ou com alguém que de carreira, né? Que hoje é a Bárbara, que largou tudo no Brasil e foi morar em Portugal, em Lisboa, isso? Isso mesmo. Então vamos lá, vamos conhecer um pouquinho da Bárbara. Quem é Bárbara? Me conta. Bárbara é uma professora de educação física que, não contente em trabalhar na área da estética, foi fazer fisioterapia para trabalhar na área da reabilitação e juntar as duas áreas, com formação em acupuntura e pilates, RPG e outras coisas, que entrou para fazer pesquisa científica dentro da faculdade, se encantou por aquilo, fez prova para monitoria durante a faculdade, aí se encantou pela docência, fez mestrado, e aí dava aula em universidades, cursos de especialização, pós-graduação, e percebi que faltava alguma coisa. Minha Né? filha Um doutorado. fez tudo isso. E quantos anos você tem, amor? Fala pra mim. 36. Então tá. Então você fez todas essas especializações e aí você morava onde? Porque eu sei de onde a gente morava, né? Que as pessoas depois a gente vai botar lá na legenda de onde a gente se conhece. Mas me fala de onde você é e onde você foi morar. Eu sou de Salvador, na Bahia, Brasil. Atualmente eu moro em Lisboa, Portugal. Mais precisamente em Oeiras, que fica na linha de Cascais, pertinho da praia. Ah, legal. E aí você estava em Salvador trabalhando como educadora física ou como fisioterapeuta? Como fisioterapeuta. Já como Trabalho como fisioterapeuta, atendendo em clínica, com uma cartela de clientes domiciliar fixa, dando aula na universidade, como professora de sala de aula e supervisora de estágio também, dando aula em pós-graduação, e senti que faltava algo, porque eu sentia que ali eu já tinha crescido o que eu podia crescer, mas eu estava buscando algo a mais. Estava com minha vida estabilizada lá, ganhando bem e tudo, mas decidi, digamos, jogar tudo para cima para vir em busca de algo melhor ainda. E aí, como foi que começou? Como foi? Eu tenho uma história parecida porque eu também morava em Salvador e, assim, vim morar no Rio de Janeiro com a cara e com a coragem. E hoje eu tô aqui com o novo canal Supremo e começando tudo de novo. Então a gente tem uma história meio que parecida. Mas, assim, eu não larguei tudo como você largou, porque eu sei um pouco da tua história, que você vai me contar aí dos perrengues que você passou para poder conseguir. Mas para poder você ir para Lisboa, você procurou o quê? Procurou uma outra especialização, uma faculdade? O que que brilhou seus olhos para poder ir para essa cidade? Pronto. É assim, eu estava na busca de um doutorado. Como eu estava com reabilitação, os doutorados que eu estava encontrando aí no Brasil eram doutorados onde eu iria receber um título final de doutora em medicina e saúde humana, doutora em saúde pública, doutora em medicina humana, mas eu queria o título final de doutora em reabilitação, que é, na verdade, a minha área de atuação. Certo. Então, pesquisando, eu descobri uma feira do estudante. E eu fui para essa feira do estudante. A inscrição gratuita e tudo, então é aquela história, né? De graça até injeção na testa. Então, me inscrevi e fui. Quando eu cheguei lá, eu vi que, na verdade, era a Feira Internacional dos Estudantes. Não era mais para Salvador, né? Não, e o país sede era Portugal. Então, tinham todas as universidades aqui de Portugal e tudo mais. E eu fui, estande por estande, até que eu cheguei no estande da Universidade de Lisboa. E aí, não tem o curso de fisioterapia na Universidade de Lisboa, mas eu conversei com a vice-reitora e ela fez assim: explica para mim qual é a sua área mesmo de atuação, que a gente vai tentar te encaixar em algo aqui. Se não tiver, infelizmente, eu tenho que procurar outra universidade.
E foi aí que eu me encaixei na Faculdade de Motricidade Humana, onde tem o doutorado, que aqui se chama doutoramento, em reabilitação. E aí fui para casa, ela me deu sites e tudo, fui para casa e comecei a pesquisar dentro daquele site. Resultado, apareceu uma frasezinha lá que me chamou a atenção, me tocou, me deixou meio angustiada, mas a frase era assim: se você se acha detentor de um bom currículo, mande-nos a sua documentação. Como eu aprendi com uma professora minha na faculdade que o não a gente já tem, eu fui buscar o sim. Perfeito. Então, enviei toda a minha documentação para análise. Análise essa que durou quase 6 meses. Eu já me encontrava desesperançosa daquilo. E recebi um e-mail após quase esses 6 meses. E aí você ficou 6 meses esperando a resposta, e quando veio a resposta você não ficou mandando e-mail para eles não, dizendo assim, tipo, oi, eu tô aqui, por que vocês não me responderam? Não mandei nada, eu simplesmente todo dia abria meu e-mail para poder ver se eu tinha uma resposta, e não tinha resposta. Aí no final desse período todo, recebi um e-mail, que era um e-mail que eu não consegui identificar muito bem a clareza da resposta, nem eu, nem minha mãe, nem meu irmão, e chegou um ponto já eu cansada, na hora de dormir eu disse assim, meu Deus, se for da tua vontade, me dá a resposta desse e-mail. Dormi, de madrugada acordei e disse, a resposta é essa. Peguei o meu telefone, li de novo e disse, não, é isso mesmo. E resumindo, o que o e-mail dizia era que assim, nós queremos você aqui. Você ainda quer estudar com a gente? Então, assim, é uma coisa que pra gente é meio surreal, porque assim, se eu fui atrás deles para poder mostrar o meu interesse em estudar, mandei minha documentação, questão de que eu realmente quero estudar. Mas aí eles disseram que me queriam se eu ainda queria estudar com eles. Eu dei a minha resposta positiva, que sim, e aí demorou mais umas 2 semanas para poder eles me responderem de volta, falando sobre a matrícula. Se eu autorizava eles a fazer a minha matrícula, porque não é a gente que faz a matrícula. E aí eles fizeram minha matrícula e começou a saga da documentação para poder se preparar para viajar. E aí eu fui reunir toda a documentação que o consulado exigia, reunir o PB4, que é um acordo que o Brasil tem com Portugal, pelo Ministério da Saúde, para poder você ter acesso à saúde pública aqui, ser atendida como se tivesse nascido aqui, como nativo, né? Levei tudo para lá. Chegado ao consulado, eles disseram para mim que o meu passaporte iria vencer na metade do curso e que eu não poderia dar entrada no visto com um passaporte desse. Eu teria que tirar outro passaporte. Uma fotografia 3x4 que eu tinha tirado devia ter uns 5 meses, 6 meses antes. Eles olharam para a fotografia, olharam para mim e disseram assim, a mesma pessoa? Tá bem diferente, queremos outra fotografia. A carta aceite, e eles disseram para mim que sim, você está aceita, você está matriculada, mas quanto tempo dura esse curso? Não podemos dar um visto sem saber quanto tempo dura esse curso. Lá volta eu para casa, para agendar um novo passaporte, tirar novas fotografias 3x4 e entrar em contato novamente com a faculdade para eles enviarem uma nova carta aceite. Sabendo da demora, fui para o telefone, né? E liguei, gastei uma pequena fortuna de telefone. E eles me enviaram a carta aceite com o tempo total do curso, reuni todos os documentos, fui para o consulado novamente, e eles emitiram meu visto 1 mês e meio depois, mais ou menos. Nisso, as minhas aulas começavam dia 7 de janeiro. Isso foi em que ano, Bárbara? 2018 para 2019. Ok.
Então, minhas aulas começavam dia 7 de janeiro de 2019. E então, eu já com as disciplinas escolhidas, matriculada, assunto, a matéria das disciplinas que eu ia estudar, não tinha visto, não pude viajar, entrei em contato com a faculdade, expliquei toda a situação do consulado, e eles me autorizaram a começar o curso pelo segundo semestre. Então, eu comecei, quando eu cheguei aqui em março de 2019, dia 20 de março de 2019, e em final de maio, na verdade, eu comecei o meu segundo semestre, cursei o segundo semestre, no final do ano eu cursei o primeiro semestre, e pronto, cumpri com toda a minha carga horária das aulas, e agora eu estou aqui trabalhando na escrita da tese. Tá. E aí agora eu vou te fazer uma perguntinha. Você teve tudo aí que você me contou, tudo que é empecilho para poder dar errado e você não conseguir chegar aí, né? Mas é o que eu falo de novo, né? A perseverança, resiliência e paciência reinou em você aí de novo, né? Mas aí me conta, você morava com a família em Salvador, né? Morava com a família, irmão, pai, com quem você morava? Sim, morava eu, a minha mãe e o meu irmão mais novo, porque o mais velho já estava casado, já tinha saído de casa, e o meu cachorro, claro, né, que faz parte da família. Eu também tenho uma. Dá de dizer que não. Eu também tenho uma. Tá, e aí você largou tudo e me conta o que você largou e o que você fez, porque eu meio que já contei, você já me contou essa história, e aí conta pro público aqui, quem tá nos assistindo. Você vendeu até, como dizem lá na Bahia, até a alma para poder conseguir ir pra Lisboa, né? Tô brincando, mas você vendeu o carro, vendeu a unha, Vendi. A unha postiça, tudo, né? Vendi. Meu único bem era meu carro, então eu vendi meu carro, sendo que assim, a venda do meu carro estava programada, esperançosa de que eu vendesse esse carro antes de viajar para trazer o dinheiro, até porque eu não tinha recurso suficiente para vir para cá. Tinha uma poupança, mas essa poupança precisou ser utilizada por alguns problemas familiares que ocorreram ao decorrer do tempo. Eu estava numa situação onde eu estava mantendo a casa de certa forma, e tentei vender o carro, não consegui. Fui a feiras, fui a isso, não consegui. Praticamente na véspera da viagem, na véspera da viagem, fui ao banco, tomei um empréstimo no valor da venda do meu carro, e no dia da minha viagem, literalmente, dia 19 de março, foi que eu fui na casa de câmbio trocar o meu dinheiro para poder viajar. Então, deixei o carro no Brasil para poder ser vendido, com procuração e tudo mais, e quando ele foi vendido, eu quitei o banco inteiro, porque eu também não ia tomar um empréstimo num valor para eu deixar uma dívida no Brasil. Perfeito. Né? Então, eu fiz isso, e para vir para cá foi desse jeito. Vim para cá apenas com a reserva do hotel, de 7 dias, sem conhecer ninguém, sem ter lugar para ficar, e... Com empréstimo. Com empréstimo. Não, mais um impeditivo de dizer assim, cara, será que é pra eu ir mesmo? A gente se pergunta, né? Porque o novo, às vezes, para algumas pessoas, sempre assusta. Para mim, a minha mãe disse que eu sou a cara e a coragem, né? Mas para alguns que eu converso da família, e o pessoal fala assim, cara, queria ter a tua coragem, mas a gente tem que ir realmente para poder a gente ver se dá certo, para poder ver, como você falou, o não a gente já tem, o sim a gente vai buscar e vai galgar lá. E aí me conta, chega em Portugal só com hotel e ficou 7 dias para poder procurar um apartamento. E aí você conseguiu... Isso. Tem uma história aí que você encontrou alguém na fila do pão, né? Eu digo que é na fila do pão, né? Que é... Baiano faz amizade na fila do pão, né? Praticamente assim, quando eu estava para vir para cá, no carnaval, eu viajei, e aí o tio de uma conhecida minha trabalha aqui, mora aqui há muitos anos e trabalha como Uber. E eu disse assim, olha, eu vou realmente precisar de um transporte
do aeroporto até o hotel. Então, eu vou mandar mensagem e vou acertar logo esse transporte do aeroporto para o hotel. Nesse que eu estava do aeroporto para o hotel, conversando com ele e tudo, ele perguntou se eu já tinha lugar para ficar e tudo mais, e disse que não, que só tinha realmente a reserva do hotel. Então ele falou assim, tem uma conhecida minha que o apartamento dela tem um quarto vazio. Porque aqui é muito comum o dono do apartamento que coloca para alugar por quartos. O dono do apartamento aqui se chama senhorio. Então, o senhorio, que é o dono, ele põe para alugar, para arrendar, como se fala aqui, por quartos. Então, muitas vezes o valor total do apartamento é 1.000 euros, 1.000 e tal, 1.200 euros. O apartamento tem 3 quartos, então ele aluga por quartos, ele aluga cada quarto por 400 euros. Entendeu? Então, tinha esse quarto dentro dessa casa, não conhecia ninguém, e eu fui para esse quarto. Então, E eram brasileiros que moravam nesse eram brasileiros, isso. Eram pessoas, nos 2 outros quartos eram dois brasileiros que moravam, uma mulher e um homem. E então, eu fiquei lá por volta de uns 6 meses, mais ou menos, e depois surgiu uma oportunidade de conseguir sair de lá e arrendar o apartamento, que é esse que eu moro hoje. E hoje eu moro sozinha aqui. E trabalho, aí você não pode exercer a sua função, né? A fisioterapia ainda você não pode exercer aí em Portugal, ou já pode? Ou você já faz isso? Não, ainda não. Eu solicitei a equivalência do meu diploma através da Universidade de Coimbra e estou aguardando sair. Na verdade, já era para ter saído, mas veio a pandemia e tudo mais, então está tudo atrasado, todos os processos estão atrasados e não trabalho como fisioterapeuta ainda, né? Existem 2 formas também de você trabalhar como fisioterapeuta aqui. Uma é você dando entrada na equivalência do teu diploma, depois solicitar junto à administração central do sistema de saúde, que é como se fosse a nossa Anvisa aí no Brasil, a sua carteira para trabalhar, sua autorização de trabalho. E a outra forma é ir diretamente na administração central do sistema de saúde, entregar documentos que comprovem a sua atuação como fisioterapeuta, pagar uma taxa de quase 200 euros e eles vão emitir uma carteira de autorização de trabalho. Porém, é uma autorização limitada, porque você não pode trabalhar em grandes hospitais, não pode trabalhar em grandes clínicas, não pode fazer um concurso, não pode trabalhar em órgãos públicos. E aí eu pensei, para que é que eu vou pagar quase 200 euros para ficar limitada, sem poder trabalhar, sem poder concorrer a grandes vagas e tudo. Então eu fiz o processo normal, equivalência de diploma, para depois solicitar minha cédula para poder trabalhar como fisioterapeuta. Show de bola. E vem cá, eu adoro essa história, né? Eu adoro essa história sua. Mas você tá quase um ano e... mais de um ano, né? Um ano e pouquinho, né? Quase 2 março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. 1 ano e 6 meses. Isso aí. E nesse período, para sobreviver, porque você disse que tinha uma condição financeira... Em Salvador, você tinha uma condição financeira razoável. Era... equivalente ao seu padrão de vida, era ok, bom, né? Então você chega em Portugal, vendeu o carro, e aí chega em Portugal, e o que é que você trabalhou, mulher? Tu tá trabalhando de quê aí até você conseguir exercer a função da fisioterapia? Meu primeiro trabalho foi uma montagem de uma feira da beleza dentro de um supermercado. O turno começava às 11 da noite e não tinha hora para acabar. Então, era ali que aprendi até pilotar aqueles carrinhos de pallet.
aprendi a pilotar aquilo. Então, você ia no armazém, retirava aquelas caixas nos pallets, levava para dentro do supermercado e ali arrumava a feira da beleza, com todos os produtos, como shampoo, condicionador, máscara de hidratação, desodorante, que aqui se chama desodorizante, toda essa parte de beleza, esmalte, que aqui se chama verniz. Uhum. Eu fiz meu primeiro trabalho aqui foi esse. Depois disso, eu fui chamada por essa mesma empresa para fazer promoção para a Nivea. Então, todos os fins de semana eu estava no supermercado promovendo a marca Nivea, oferecendo amostras grátis, entregando alguns brindes, explicando a respeito dos cremes para o rosto, para o corpo, protetores solares e tudo. E depois eu trabalhei no restaurante como hostess, recebia as pessoas, encaminhava as mesas, fazia reservas. E só um adendo. E o salário é o mínimo, né, que eles pagam? Isso, salário mínimo. Uhum. É assim, diga-se de passagem, é o mínimo que eu vivo melhor do que o Brasil. Não, a gente vai chegar lá, né? Porque depois disso tudo ainda vou perguntar se ainda você quer voltar pra cá, né? Aí você responde, não. Então, o que acontece? Depois, nesse restaurante, eu conheci uma pessoa que, quando o meu contrato acabou, que era temporário, ele falou assim, e agora, você vai trabalhar onde? Era um português, eu fiz assim, vou voltar para fazer as promoções do supermercado. Ele, não, de forma alguma você não pode. E aí, ele conseguiu, ele falou assim, olha, eu sei de um lugar que está precisando de auxiliares de idoso e tal, e vou te encaminhar para lá. Aí eu fui, fiz a entrevista, fui aprovada, e hoje eu trabalho como auxiliar de idoso, já tem 1 ano e 1 mês que eu trabalho como auxiliar de idoso, e assim, não é um lar propriamente dito, mas é o que eles chamam de residência sênior. São 4 prédios, nesses prédios tem apartamentos quarto-sala, tem somente suítes, e você auxilia realmente aquele idoso que tem dificuldade em alguma coisa. Tem alguns idosos que têm dificuldade de equilíbrio na hora do banho. Então, você vai lá, dá o banho, ajuda e tudo, o resto ele se vira sozinho. Vai andando para os restaurantes, porque tem 2 restaurantes lá nesse lugar. Então, vai andando para o restaurante, se alimenta sozinho, faz tudo, só precisa de auxílio mesmo para o banho. Por isso que não é aquele cuidador de idoso, é realmente um auxiliar. Alguns que têm Parkinson começam a comer, mas se tem um alimento que já é muito mole ou líquido, como a sopa e tudo, a gente auxilia a dar por conta dos tremores para a comida não cair. Então, é realmente um auxílio desse idoso. Entendi. E agora sim, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando eu cheguei a alguns estados, a gente sente um pouco de preconceito, a gente sente às vezes, eu mesma, em alguns lugares que eu já fui por ser nordestina, e a gente por ser nordestina, a gente sente um pouco desse preconceito. Você sentiu entre Brasil e Portugal, preconceito entre as culturas, de você chegar aí e você ouvir algum tipo de preconceito por ser brasileira? Mulher brasileira, a gente tem tudo isso, né? Porque as mulheres ainda sofrem mais, né? Me conta. Então, aqui, quando eu cheguei, eu já soube logo de uma história que aconteceu aqui há mais ou menos 20, 25 anos atrás, que foram um grupo de mulheres brasileiras que vieram e montaram um bordel no Terreiro do Paço, que é a Praça do Comércio, que é uma das principais praças de Lisboa. É perto da Rua Augusta, que é uma da rua mais famosa, tem o Arco da Rua Augusta e tal. Então, nessa época, muitos casamentos foram desfeitos, porque os homens foram para lá, se encantaram com as brasileiras e tudo, e muitos casamentos foram desfeitos. Então, a fama dos brasileiros e das mulheres, principalmente aqui, não ficou das melhores. O que eu sei foram que as mulheres portuguesas se reuniram
fizeram manifestos e tudo, conseguiram expulsar essas brasileiras do país. Esse bordel foi fechado e tudo mais, mas a fama não ficou das melhores. O tempo passou, muitas pessoas já nem se lembram mais que isso existe, a nova geração, muita coisa já foi desmistificada, mas ainda assim existe aquele, como a gente diz lá em Salvador e tudo, não sei se aí no Rio de Janeiro fala, aquele ranço. Eu falo direto. Acho que todo mundo fala aqui, eu falo direto. Tem um ranço dessa pessoa, né? Tem um ranço disso, né? Fala. Então, ficou aquele ranço. E o que acontece é assim, eu particularmente nunca sofri nada diretamente, porque eles gostam muito da pessoa, na verdade, eles não gostam daquela pessoa que chega chegando. Cheguei, e falando alto, e isso e aquilo, com vestimentas extravagantes, inapropriadas não seria o termo correto, mas extravagantes. E então eles não já olham assim meio torto, já isso, mas para mim que chego falando baixo, dou bom dia, dou boa tarde, dou com licença, agradeço, pergunto se posso, aqui é muito a questão de você perguntar se pode. Mesmo você sabendo que a resposta vai ser sim. Você pede permissão. Tá? Isso, pedir permissão e tudo mais, agradecer. Então, eles aqui dão muito valor a isso. Dão muito valor à questão do estudo. Se você tem realmente uma profissão, eles dão muito valor a títulos, eles dão muito valor a patentes, mesmo as pessoas aposentadas e tudo aqui, continuam sendo chamados de doutor, de doutora, de engenheiro, de coronel, de almirante, mesmo já estando aposentado há mais de 20 anos, o cargo, a patente permanece. Eles dão muito valor a isso. E qual é o status da sua cidadania aí? Desculpa te interromper. E qual é o status da sua cidadania aí? Hoje você pode entrar e sair de Lisboa? Como que ficou o seu visto? Eu entro e saio daqui na hora que eu quiser. O meu visto, ele é transformado numa autorização de residência, que após 5 anos, se você quiser, você dá entrada na conservatória para o pedido de nacionalidade. Então, eles reconhecem que uma pessoa que passou 5 anos no país, contribuindo para os impostos, contribuindo financeiramente para o país, eles reconhecem e acabam concedendo a nacionalidade. Então, assim, aqui eu vivo como um português. Por isso que eu perguntei, porque você já é, né, mais visto, quer dizer, já é visto melhor por ter essa cidadania, né, até para trabalhar, para poder você conseguir trabalho. Isso, eu não tenho a cidadania ainda, eu tenho a residência. Tá, entendi. Eu tenho a residência e ela tem que ser renovada. A primeira residência eles dão com a validade de 1 ano e da segunda residência em diante, pela lei, era que a segunda residência tinha duração de 2 anos, a terceira também de 2 anos. Só que agora me parece que a lei foi alterada e a primeira renovação, na verdade, porque a primeira é concessão, a segunda é renovação, já está sendo com 3 anos, entendeu? Eu vou ver isso agora, que eu tenho uma marcação agora para novembro, para fazer a troca, né, a renovação. Aí eu vou realmente ver se essa lei foi realmente alterada ou não. E essa residência me dá o direito de viver aqui como um português mesmo. Eu tenho a segurança social, que seria o nosso INSS, tenho o NIF daqui, que seria o nosso CPF, tenho o mais importante, que é a autorização de trabalho pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, porque é ele que autoriza o imigrante a trabalhar aqui. Mesmo você estando com sua documentação em dia, você tem que informar e pedir autorização ao CEF para poder trabalhar aqui. Tanto que no nosso cartão de residência vem escrito, permite o exercício de atividade laboral. Perfeito, perfeito. Nessa pandemia eu lembro que você estava aqui no Brasil, não foi?
E aí Uhum. teve perrengue para poder voltar para aí, né? Me conta essa Isso, história, eu lembro dessa história. isso mesmo. Eu saí daqui, fui passar meu aniversário no Brasil, era para passar 20 dias, passei 2 meses. Eu não conseguia voltar porque a TAP tinha suspendido os voos e chegou no momento que eu não tinha mais como permanecer no Brasil. Eu tinha as coisas aqui, eu tinha meu trabalho, minhas coisas aqui para resolver. Já estava na época de fazer imposto de renda também. Eu tinha que fazer, porque aqui não existe essa questão como no Brasil, que você ganha o salário mínimo, fica naquela faixa ali e que não precisa declarar que você é isento. Não, aqui você ganhando 1 euro ou 10 mil euros, você tem que declarar. Então, eu tenho meu imposto de renda aqui, já fiz, já tenho meu comprovante. Em um ano aqui eu já tenho meu comprovante de declaração de imposto de renda. Então, eu ligava para a TAP sempre, e a TAP, não, nós não estamos voando, isso e aquilo. E aí, a última da TAP foi que eles não estavam voando porque a ANAC tinha proibido o voo. Eu entrei em contato com a ANAC para saber que resolução era essa, porque até então eu não tinha visto nada na televisão, nem em jornal. A ANAC disse que não tinha havido nenhum tipo de proibição de voo, que isso ficava a critério de cada companhia aérea. Então, eu entrei em contato de novo com a TAP e disse, olha, já entrei em contato com a ANAC, já abriu uma reclamação, e a resposta foi que não há proibição nenhuma de voo, e isso fica a critério de cada companhia aérea. Eu vou entrar junto com o consulado, porque eu sou residente legal do país, eu tenho meu trabalho, eu tenho minhas contas lá para pagar, meu aluguel e tudo, e eu preciso voltar. Então, eles me colocaram no voo de repatriamento, no último voo de repatriamento, e eu vim repatriada para 2 meses depois. 2 meses depois. Nossa. E eu, E só entrei aqui por ser, desculpa, eu só entrei aqui por ser legal no país e por ter a documentação. E quando eu cheguei no aeroporto de São Paulo, eles pediram passaporte e pediram assim, documentação complementar, que era justamente a comprovação de que você realmente era residente legal do país e que você precisava voltar. e aí passou pelo período da quarentena, teve que ficar presa dentro de casa, como que ficou? Tive. Fiquei 14 dias em casa, sem colocar os pés na rua, porque aqui essa questão da quarentena é muito sério, e eu recebi uma carta da delegada de saúde, dizendo que eu tinha chegado de viagem, vindo de uma região onde a pandemia estava descontrolada e eu precisava permanecer em quarentena. Eu não poderia sair de casa de forma alguma, porque eles não sabiam se eu estava contaminado ou não. E pronto. No outro dia, recebi uma ligação da secretária da delegada de saúde, informando aonde eu deveria ir para fazer o exame. O Sistema Nacional de Saúde cobriu todo o exame. Eu fui, fiz o exame. Horroroso, diga-se de passagem. E voltei para casa, fiquei presa dentro de casa esse tempo todo. A minha sorte era que eu tinha alimentos congelados, como carne, frango, peixe, e tinha outras coisas no meu armário. Mas a minha orientadora do meu doutoramento deixou para mim aqui uma sacola com frutas, legumes, leite, iogurte, tudo. E recebi a ligação de novo do centro de saúde dizendo que meu resultado foi negativo, mas que eu precisava terminar de cumprir a quarentena. Entendi. O lixo fora, eu esperava dar de noite, 11, meia-noite, eu olhava assim para ver se tinha alguém na rua para eu descer para jogar o lixo. Nossa. Nossa, nossa, nossa. Mas aí vamos voltar de novo, né? Eu costumo perguntar sempre assim, quem me pergunta, eu falo de prós e contras a gente tá em outra cidade, porque a gente tá sozinha, a gente não tá com a família, e a gente fala via vídeo, como a gente tá falando, como a gente tá vivenciando tudo isso aqui
desde março, né, que o mundo virtual virou Isso. nosso dia a dia. Eu sou uma pessoa que estou há meses aqui e meio receosa de ir para a Bahia para poder ver minha família, porque eu tenho pessoas de risco e assim, o deslocamento para poder você ir até o local é bem difícil, né, para poder você ter essa responsabilidade de levar alguma coisa para alguém de risco, né? Então eu tô aqui no Rio por enquanto e também tenho toda essa quarentena. Mas os prós e os contras a gente pesa bastante porque nosso coração e nossas lágrimas correm de saudade. E me fala assim, para quem está nos assistindo, quais são os prós e quais são os contras que você viu, o conselho assim que você dá assim. As pessoas às vezes têm medo de começar de novo e você está aí há 1 ano e 6 meses ainda não exercendo a sua profissão, que é o que você estudou uma vida inteira, para poder você ter essa responsabilidade da fisioterapia, né? Essa lindeza de profissão, né? Então, assim, me fala assim, resumidamente, quais são os prós, quais são os contras, assim, que você vê e que você, se valeu a pena. Quem está nos assistindo, que está com essa coragem de dizer assim, não, eu vou me espelhar na Bárbara e vou firme. Assim, tem que realmente ter coragem e força de vontade. Não vou dizer a você que não sinto saudade, principalmente da minha família, mas eu sinto realmente saudade da minha família. A gente conversa de WhatsApp, conversa de vídeo sempre, praticamente todos os dias, 1, 2 horas de conversa. Quando eu estou de folga, aí é que passa quase o dia inteiro nessa conversa. Muito já chorei, muito eu sei que ainda vou chorar, de saudade, de vontade de estar perto, de abraçar e tudo, mas assim, eu sei que se eu não estou no fim do mundo, eu estou apenas a 8 horas, 8 horas é o que me separa entre Lisboa e Salvador. Então eu sei que se tiver algum problema, alguma coisa, a gente faz um esforço, pega daqui e dali, a gente compra uma passagem e vai, certo? Mas assim, não é nada que não se possa suportar, entendeu? Nada de insuportável, nada de enlouquecedor, nada disso. Eu aqui me tornei uma pessoa mais sensível do que eu que já era, mais chorona do que eu que já era, e aprendi com isso a dar mais valor, principalmente a família, porque quando a gente está ali muito perto, por mais que a gente dê valor, por mais que a gente ame, é completamente diferente de quando a gente se afasta. E você se afastar e ao mesmo tempo estar perto, como no Brasil, que eu também morei fora de Salvador um tempo, morei em Recife para fazer especialização. Eu estava a 1 hora de distância. Qualquer coisa, entrava no avião, estava ali, era perto, era... Só que quando você muda de país, não tem ninguém conhecido aqui, ninguém. Você olha para um lado, você olha para o outro, você não tem amigo, você não tem aquele vizinho que você conhece todo dia, que sobe no elevador junto com você. Você não tem, então tá você e você e você e Deus. Entendeu? Então, E o objetivo que você foi dá para mais aí. valor. Hã? E o foco no objetivo do que você foi fazer aí, né? Isso. Aí, com tudo isso, de ter saudade, de você não estar exercendo a sua função realmente aí há 1 ano e alguns meses e ainda vai exercer sua função, né? Eu te pergunto, tu volta pro Brasil ou tu fica em Lisboa? Tchan, 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 tchan. Eu fico. Fica? Não quer voltar mais pro Brasil, né? Quem vai não quer voltar, né? Então valeu a pena de verdade. Esse não tem contra, né? Porque quando a gente vai com objetivo, quando a gente vai com força para o que a gente quer, a gente realmente foca mais nisso daí, mais até do que qualquer problema que a gente venha a ter durante esse período, né? A saudade, as lágrimas, os natais que a gente passa separado. Não, Natal foi complicado. cara, Primeiro foi difícil. eu participo de aniversário com celular, assim, o pessoal fica com celularzinho, assim, e eu batendo parabéns daqui, e a pessoa de lá, e eu fico vendo a festa.
É uma dor muito grande, sabe? Mas assim, é só da gente galgar tudo que a gente conquistou, eu acho que é muito mais mérito nosso e acho que muito mais orgulho, eu acho que vale a pena tudo que a gente passa, né? Muito obrigada pelo seu depoimento, tá? Porque foi muito legal, eu acho que vai inspirar pessoas que estão nessa situação ou que querem e não tá tendo coragem de fazer, e você foi uma corajosa, parabéns. Espero que quando você esteja aí exercendo a sua função, manda pra gente, pro nosso canal, pra gente poder ver você já trabalhando e fazendo tudo que você ama fazer, que você estudou e tá aí agora. E agora vai ser doutora mesmo, né? A gente vai ter que chamar você de doutora, né? Doutora Bárbara. É uma responsabilidade do tamanho do mundo, do tamanho da Bahia, né? Do tamanho do coração baiano, né? Do tamanho do coração baiano. Mas é isso. Aqui são 20 horas, aí é que horas? Meia-noite, 18. Gente, olha só, eu pedi pra ela fazer essa reunião comigo. Eu falei assim, faz à noite, pelo amor de Deus, porque eu não posso. Ela, Tatiane, mas são 4 horas de diferença, né? Eu acho, né? 4 horas de diferença. E a coitada ainda tá acordada, mas amanhã você não trabalha, né? Não, amanhã tô de folga. Ah, então menos mal, tô com o meu coração menos penoso aqui de. Por acaso, coincidiu da minha folga dessa vez ser um sábado e um domingo. Ah, Eu legal. normalmente de semana por causa da escala de trabalho. Entendi. Então tá. Então acho que já tá próximo você já começar a trabalhar como fisioterapeuta, né? Já tá caminhando para isso. Já era para eu estar trabalhando, né? Mas aí a pandemia chegou e aí as faculdades tiveram que parar. Então a análise da documentação deu uma parada, eles devem estar retornando por agora. E com fé em Deus. Então, para esse nosso bate-papo de hoje, vai ficar algumas palavras que a gente vai reforçar aqui, né? Resiliência, paciência, porque você teve tudo para poder dar errado de não ir, mas mesmo assim você continuou. Valeu a pena vender seu carro para poder você comer. Valeu a pena, né? Porque as pessoas têm até um apego, né? Falam, não, tem um apego de coisa. Então, assim, valeu muito a pena. Sorte, muita sorte para você. Sucesso, porque você já tem sucesso. Obrigada. Muito sucesso para ti. Obrigada, tá? Obrigada, eu que agradeço. E qualquer coisa, estamos aqui à disposição. Show, beijo, tchau, gente. Beijo, canal. Tchau.